Critério Sustentável, o podcast para falarmos tudo sobre gestão pública e sustentabilidade. Olá, eu sou a Kathleen Feitosa Scartesini e esse é o podcast Videocast Critério Sustentável. Um espaço para a gente discutir boas práticas e rotinas de sustentabilidade adotadas pelas instituições públicas, privadas e organizações da sociedade civil. O nosso podcast é fruto de um trabalho voluntário do grupo GPS, Gestão Pública Sustentável, que é formado por pessoas interessadas na discussão da gestão sustentável no dia a dia das instituições. E a gente discute aqui as dimensões nas suas diversas dimensões. A gente fala de ambiental, de dimensão econômica, tributária, previdenciária, social. A gente tem papo para falar durante muito tempo. Esse podcast e videocast é patrocinado pelo Kiko Scartesini e Omni Vídeo Produções, que sem eles nada disso seria possível. Acesse as nossas redes sociais pelo Instagram, Facebook, LinkedIn, toca o sininho, YouTube e fique atento, se mantenha informado a todas as nossas dicas de legislação, últimos normativos, notícias relacionadas à gestão sustentável nas organizações. Esse episódio de hoje é muito especial, mas antes de falar sobre ele, eu vou fazer uma pequena retrospectiva de 2023. Esse trabalho começou esse ano, nós gravamos até o momento cerca de aproximadamente 20 episódios, entrevistamos gestores públicos, parlamentares, CEOs de empresas, fundações, advogados, acadêmicos, pesquisadores, enfim, pessoas que entraram nas nossas vidas e que eu diria que eu acho que jamais vão sair, porque nos trouxeram muito conhecimento. Se você perdeu esses episódios, corre lá, nas suas férias, vai dar uma caminhada, vai lavar um prato, vai estar na cozinha fazendo uma comida gostosa, coloca o nosso podcast e assiste. A gente falou sobre assuntos relacionados à inclusão social, integridade, governança, compras públicas, inovação, logística. Foram muitas temáticas, uma infinidade de assuntos que vale a pena você conferir. Como eu falei anteriormente, o nosso episódio especial, e tudo está diferente. Nós saímos da nossa zona de conforto, e sustentabilidade é isso, é você sair da sua zona de conforto. E viemos aqui nas instalações da Procuradoria-Geral da República, do Ministério Público Federal, para nós entrevistarmos o Procurador-Geral da República, Paulo Gustavo Gonet Branco, recém-indicado pelo presidente Lula, sabatinado pelo Senado Federal. Hoje o doutor Paulo está com 10 dias no cargo e a gente está aqui celebrando esses 10 dias com uma entrevista para o Critério. Então, você vai adorar esse bate-papo. O Paulo, ele é doutor em Direito, Estado e Constituição pela Universidade de Brasília, mestre em Direitos Humanos pela Universidade de Essex, graduado também em Direito pela Universidade de Brasília, entrou para a Procuradoria em 1987, é professor em Direito Constitucional do Programa de Pós-Graduação Estrito Sensu do IDP, dá aula no mestrado e no doutorado acadêmico, terei aula com ele, e no curso também de graduação em Direito. E também é professor da Escola Superior do Ministério Público do DF Territórios. Bom, o currículo do Dr. Paulo é enorme, mas eu estou resumindo nisso aqui para dizer para vocês que a honra é enorme em recebê-lo, em o senhor me receber. Gratidão por esse momento, eu não tenho palavras para lhe agradecer. Lá atrás a gente combinou esse podcast e quem diria que finalmente ele se tornou realidade. Paulinho, gratidão por você estar me recebendo. A palavra está com você. Kathleen,
Eu gosto que você me chame assim, de Paulinho. Ai, obrigada, porque Dr. Paulo é muito sério mesmo. Eu disse para você que a minha primeira entrevista ia ser para você, né? É verdade. Se eu viesse a ser indicado e confirmado, a primeira entrevista ia ser para você, e é verdade, né? É verdade. Essa é a primeira entrevista que eu tô tendo. Isso é uma vantagem, né, que eu mostro o carinho imenso que eu tenho por você, mas é uma desvantagem, porque como eu só tenho 10 dias no cargo, tem muita coisa que eu não vou conseguir explicar com mais pormenores, até porque a gente ainda está montando a nossa equipe, estamos montando a nossa estratégia de ação, mas a gente, evidentemente, já tem as premissas gerais de como nós vamos desenvolver o nosso trabalho. Então, dentro desse quadro, talvez eu não possa ter respostas pormenorizadas para as suas indagações, mas, pelo menos, grandes linhas a gente vai poder traçar para enfrentá-las. Paulinho, só de você estar recebendo o critério sustentável aqui já me diz particularmente que a pauta da sustentabilidade tem uma importância com certeza. grande para a Procuradoria e para a sua gestão, principalmente porque você tem sustentabilidade como valor. E quando o nosso discurso ele tem que casar com a nossa prática. E eu sei que você, como acadêmico, você vai atrás de colocar isso, não só no papel, mas nas ações. E aí eu já aproveito para fazer a primeira pergunta sobre quais são os projetos estratégicos do Ministério Público sobre esse viés, né, durante o seu mandato. Sei que são só 10 dias, mas vamos lá. Kathleen, eu aqui na Procuradoria, a parte de administração e de gestão, eu deleguei para o vice-procurador-geral, Indemburgo Chateaubriand Filho. Ele, juntamente com a subprocuradora-geral, que é a secretária-geral Eliana Torelli, eles vão tocar essa parte de gestão administrativa. Mas, evidentemente, que as decisões que são tomadas a cada momento vão responder a um critério mais amplo que a gente estuda em conjunto. Então, as nossas decisões vão ser sempre marcadas por essa preocupação com critérios de eficácia, de eficiência, de moralidade, de respeito à separação dos poderes, de consideração com os limites das nossas ações, de uma atuação exemplar do ponto de vista de economicidade, tudo isso englobando esse conceito amplo e bonito da sustentabilidade, né? Então, a história de vida da Eliana e do Indemburgo sempre esteve alinhada a esses valores antes mesmo da palavra sustentabilidade ganhar moda. Então, o que eu posso dizer é que a nossa gestão vai privilegiar esses bens que estão incluídos dentro desse termo sustentabilidade, não tanto porque isso virou agora uma exigência que está na boca de todo mundo, mas por causa da própria história existencial, a história funcional de cada um de nós. A gente sempre se pautou por essa preocupação com meio ambiente, com economicidade, com fiscalização de eficiência. Separação entre poderes, que você falou muito importante, a sustentabilidade institucional. Institucional, exatamente. Então, tudo isso é motivo da nossa preocupação. Agora, como isso vai se fazer a cada instante, nós vamos enfrentar diante de cada problema, de cada questão que for sendo posta. Bacana, muito legal. As pessoas, às vezes, têm uma visão um tanto quanto míope do termo sustentabilidade, Paulinho, e às vezes olham apenas para a dimensão ambiental. E você, aí na sua fala, já nos trouxe um amplo espectro, né, com um destaque para institucional, porque eu acho que o limite e a separação entre os poderes é fundamental para que a gente possa tocar da forma mais objetiva possível, cada um dentro do seu papel, né, no desempenho das suas funções. Isso, Kathleen, porque eu acho o seguinte, sustentável é aquilo que está de acordo com a Constituição, né? E o que está de acordo com a Constituição quanto ao exercício de funções públicas? Moralidade, ter em vista o detentor do poder último, que é o povo, né? A transparência,
para que as pessoas saibam o que está sendo decidido, por que é que as coisas estão sendo decididas, na medida em que isso puder ser realizado sem que a eficácia do serviço seja prejudicada. Esses critérios de respeito às competências de cada um, o critério de evitar desperdício, evitar o direcionamento de recursos para aquilo que não seja aprovado como meta final da instituição. Tudo isso está previsto na Constituição. E só é sustentável aquilo que está previsto na Constituição. Uma atuação que se desgarre de qualquer desses valores não vai ser sustentável até do ponto de vista jurídico, né? Então, acho que a gente pode dizer que a meta da atuação nesse biênio vai ser da sustentabilidade constitucional. Adorei essa, adorei. No papel fiscalizador do Ministério Público, eu gostaria de saber qual o seu pensamento a respeito da proteção do meio ambiente e das mudanças climáticas. Essa pergunta eu tenho como gancho, por exemplo, projetos que o Judiciário tem desenvolvido, como é o caso do JusClima, que é um projeto que apresenta uma base de dados a respeito da litigância climática, que traz dados georreferenciados, e assim você pode priorizar ações, enfim, informação é tudo, e uma palavra que você me falou agora me chama muita atenção: transparência. E a gente tem que, talvez, casar isso tudo com inovação e um pensamento mais disruptivo para a gente alcançar a proteção desses direitos fundamentais. Sabe, Kathleen, você falou no CNJ, e nós falamos de separação de poderes. O princípio da separação de poderes não quer dizer que um poder não se comunica com o outro. Significa que um não invade a competência do outro, mas eles têm que atuar em harmonia. Atuar em harmonia significa o quê? Conversar, aí, eventualmente realizar atividades em conjunto, cada um mantendo a sua própria identidade, mas aproveitando isso que você disse, a expertise de cada um, o conhecimento de dados que cada um possui. Tudo isso para essa finalidade última, entregar à cidadania aquilo que ela faz jus, né? Que é o melhor desempenho de quem exerce um cargo público. Então, dentro dessa premissa, uma das metas que eu tenho, uma das linhas que eu acho que nós devemos adotar é da aproximação com o CNJ, né, de atuações em conjunto com o CNJ. Uma das preocupações, das linhas de ação que eu quero estabelecer é o tratamento das questões fundiárias, em sentido amplo, né? Questão não só de títulos de terras, mas de todos os problemas relacionados com a terra. Isso tem a ver com criminalidade, tem a ver com cidadania, isso tem a ver com garantia do sistema ecológico. E isso nós vamos adotar no CNMP, nesse biênio, como uma das nossas metas precípuas. E, na medida em que o CNJ, eu sei, também está adotando isso como um viés da sua atuação, o que eu pretendo é harmonizar a nossa atuação com o do CNJ, atuar junto com o CNJ, para cada um depois, aproveitando aquele conhecimento que foi estabelecido, que foi obtido nas ações conjuntas, realizar a sua própria função. Até mesmo porque juntos somos mais fortes, né? Exato. E você fala das questões fundiárias, a gente pode também aí olhar para as questões, né, de atividade mineral ilegal, né, que tem atingido algumas regiões do país e que também estão sendo mapeadas, e que esse trabalho coletivo pode fazer diferença. Exatamente. Você fala em preocupação ecológica, tem muito a ver com isso, né? Evitar uma exploração que não seja dos bens que são de todos, e não só nós estamos vivos, são das próximas gerações também, né? A preocupação com o meio ambiente é uma das preocupações mais
generosas que nós podemos ter, porque nós não estamos pensando apenas na gente que está vivo, nós estamos pensando nos prósperos, naqueles que vêm depois da gente, né? Nos nossos filhos, nos netos que eu não tenho, nem você, né? Nós estamos pensando nessas pessoas. Então, tem que ser uma preocupação de quem entende que proteger a dignidade da pessoa humana é fazer de cada um, sobretudo quem está numa função pública, o dom de si mesmo pelos outros. Sensacional. E a gente tem visto muitas ações conjuntas, né, do CNJ, do CNMP e outros órgãos. Eu, particularmente, compartilho aqui com você que recentemente participei de uma ação que o Ministério Público está muito presente, que chama Mutirão Pop Rua, JUDE. Né, que é uma grande ação voltada para a regularização de documentação de pessoas em situação de rua. Aqui no TJ, o TJ coordenou, o TJDFT coordenou uma ação recentemente, agora nesse mês de dezembro, se não me falha a memória, e é uma ação que está acontecendo em vários estados. E se não fosse o papel do Ministério Público para estar atuando nesse assunto, no que lhe compete, muitos desses direitos sequer seriam regularizados. Né? E aí eu já puxo a minha próxima pergunta, voltada para a questão da inclusão de cotas e políticas afirmativas. E quando eu penso no papel do CNMP, me vem à memória uma associação com a teoria de Paul Baran, que traz o papel das redes distribuídas, né, das redes centralizadas, que eu acho que é o papel que os conselhos exercem, né, quando todo o sistema está atrelado a um único ponto. E o CNMP é um órgão no âmbito do Ministério Público que traça políticas e diretrizes para todas as procuradorias regionais, estaduais. Eu queria que você falasse um pouco sobre o papel do CNMP e, nesse sentido, como é que a gente pode ver a evolução desse papel centralizador para trazer a implementação de políticas afirmativas de cunho social? Kathleen, essa é uma pergunta que exigiria uma resposta complexa. Mas vamos dizer o seguinte, é evidente que nós vivemos num país extremamente heterogêneo, em termos culturais, em termos de educação, em termos financeiro. É um país que permite uma grande mobilidade social ainda. Nós, ao contrário de certas democracias já mais idosas, né, de certos sistemas que são fechados, aqui nós temos uma possibilidade de mobilidade social bastante intensa. Mas há alguns entraves para isso. Há alguns entraves para que pessoas que querem colocar o seu talento à disposição de todos possam fazê-lo, para que algumas pessoas que têm uma propensão para uma determinada atividade possam realizar a sua vocação. Há entraves de várias ordens, entraves com relação a preconceitos que estão embutidos culturalmente na sociedade há muitos anos, há entraves de ordem econômica que também passa transversalmente sobre questões raciais, questões culturais. Nós temos vários entraves que não são naturais. São entraves que são construídos sociais negativos. Então, as políticas, o meu entendimento é que as políticas de ação afirmativa devem servir a esse propósito, romper esses entraves, esses obstáculos a que as pessoas possam se realizar os seus projetos de vida, na medida também em que esses projetos de vida são importantes para toda a coletividade. Então, políticas de ações afirmativas me parece que são importantes para que a mobilidade social responda efetivamente à capacidade de cada um de contribuir para o bem público, de contribuir para o serviço público, sem embaraços que sejam artificiais. Vamos aproveitar, acho que o Estado tem que se aproveitar do talento de cada um para que essa pessoa se realize, porque a gente só se realiza com o outro,
né? Quando a gente se abre para o outro, quando a gente faz da nossa vida um dom para o outro, e para isso a gente tem que saber como a gente vai fazer isso. Né? Nisso está a nossa vocação, descobrir a nossa vocação. Então, o Estado tem que ajudar que a realização da nossa vocação se implemente, se aconteça de fato. E vai fazer isso de que maneira? Né? Evitando, contornando esses obstáculos de ordem cultural, de ordem social, que impedem que isso aconteça, não só para o bem do indivíduo, mas para o bem de toda a sociedade. Imagine que um grande físico, um grande matemático não possa realizar a sua vocação, que seria para o bem de todos, porque não teve a possibilidade de estudar para ingressar numa universidade de ponta. Situações de mulheres que têm muito para conceder, muito para fazer por todos e pela administração, porque tem esse problema histórico da dupla jornada de trabalho que precisa ser compensada de alguma forma. Então, tudo isso está na nossa ordem de preocupações e deve ser levado em conta no momento de analisar essas necessárias políticas de ação afirmativas que o momento demanda da gente. Acho que assim, de um primor sem tamanho e muito enriquecedor como você aborda a questão da diversidade, né? Porque, em outras palavras, a gente está falando de diversidade e da contribuição que cada um pode dar, respeitadas as suas próprias individualidades. Exato. Que podem enriquecer uma organização, que podem enriquecer o conhecimento, sob perspectivas diferentes. Né? E eu acho que se a gente conseguir deixar de lado talvez essas amarras estruturais que a gente tem vivido, acho que as nossas organizações vão ficar mais ricas. E o papel do Conselho vem nesse sentido também, para tentar trazer esse pensamento disruptivo. Uma das metas do que eu pretendo propor ao Conselho é o do combate à criminalidade organizada. Eu acho que um dos piores problemas que nós temos, e inclusive nesse ponto de permitir que as pessoas realizem as suas vocações para o bem, é o domínio de setores do país por organizações criminosas, que não têm essa orientação constitucional para o bem, mas que tem uma inclinação para o egoísmo, para a própria satisfação e por meios cruéis. Então, combater isso é também combater as desigualdades, é também combater as razões estruturais para que as pessoas não possam, todas elas, realizar a missão existencial que elas concebem para si mesmas e que estão aptas para desenvolver. Nossa, Paulinho, você foi profundo agora. Eu comecei a imaginar, à medida que você estava falando, como que uma comunidade que é completamente dominada pelas milícias ou pelo tráfico, né, não consegue se expressar, porque vive atrás do medo. A gente quer uma sociedade democrática justamente para isso, para que a gente seja livre para dizer o que a gente acha que é o melhor, para a gente escolher a nossa vocação, escolher a nossa profissão, escolher as nossas atividades, para que a gente possa, em conjunto, formar o que é o bem comum que nós procuramos obter. Isso é uma sociedade democrática. É o oposto da sociedade criminosa, que não quer nada disso. Tudo é deturpado numa sociedade criminosa. E, na medida que elas ganham consistência, volume, extensão no país, é a própria democracia que fica em risco. Então, acho que, na medida que o Ministério Público tem um compromisso com a ordem democrática, ele tem também um compromisso de evitar que essa situação de desordem, de anomia, que é o domínio de organizações criminosas sobre certas comunidades, é a função do Ministério Público evitar que isso aconteça. E tornar a vida sustentável nessas comunidades. Sustentável
constitucionalmente sustentável. De todos os pontos de vista. Bom, e olhando um pouco para as nossas organizações, né, tendo em vista a nova lei de licitações que trouxe em diversos pontos a sustentabilidade como uma condicionante para a seleção da proposta mais vantajosa, como que você percebe a adoção da pauta da sustentabilidade sob o ponto de vista econômico, sob o ponto de vista da eficiência, na gestão dos órgãos do Ministério Público? Ainda há muito preconceito e desconhecimento com relação a essa pauta? Uma ótima questão, porque realmente a gente percebe o seguinte: se o legislador teve a preocupação de colocar esse tema da sustentabilidade como um critério a ser observado, é porque ele não vinha sendo. Que já estava na Constituição. E já estava na Constituição. E vem da natureza das coisas. Então, é sinal de que nós temos que estar atentos. O legislador, eu acho que chama a nossa atenção para que o administrador esteja preocupado com todas essas questões que envolvem a sustentabilidade. E aqui mesmo no Ministério Público, a gente tem um case, que é da compra compartilhada com outras instituições para evitar o desperdício, para evitar a aquisição a um preço mais elevado, porque é num volume menor do que seria uma compra compartilhada com outros órgãos, com outras instituições. Esse realmente é um tema da maior relevância, tem a ver com a preocupação da nossa gestão, e nós vamos fazer um esforço para que haja uma mudança de cultura geral inclinada para esse norte. Até mesmo com capacitação, né, Paulinho? Que eu acho que é algo que a gente isso ainda deve. É muito importante, exatamente. A capacitação para que a gente, em todos os aspectos, a gente leve em conta os valores da sustentabilidade na ação dos órgãos públicos. Maravilha. E se você ainda não conferiu o plano estratégico do Ministério Público, corre lá e dá uma olhada. Sustentabilidade não apenas está como valor, e eu parabenizo o Ministério Público por isso, mas também você consegue perceber essa dimensão em vários outros objetivos estratégicos sob várias perspectivas, processos internos, sociedade, gestão administrativa, e o que o Paulinho nos traz aqui hoje é justamente a aplicação do valor na prática. Exato. E isso faz toda a diferença, né, Paulinho? Exato. É a gente não ter o discurso vazio. Exatamente. A gente não pode nem ter o discurso vazio e nem deixar que o discurso embarace a ação. É verdade. Bom, Paulinho, gratidão por nós estarmos aqui tendo esse momento, por essa entrevista. 2024 maravilhoso para você e para sua família, que você possa fazer uma belíssima gestão, que os desafios venham para a gente poder dar o nosso melhor, fazer o nosso melhor e com certeza eu vejo o desafio, né, como uma forma muito inteligente que a vida nos traz da gente mostrar o nosso melhor. E eu tenho certeza que você e sua equipe de profissionais, de gestores, vai dar um show para o Brasil. Muito obrigado, Kathleen. Espero que a gente possa ter outras conversas para tratar ao longo do biênio de problemas mais concretos, e eu tenho certeza também de que os seus ouvintes, nos contatos que tem com você, vão ajudar a gente a atingir os melhores resultados que a gente pretende. Então, eu já vou lançar o desafio. Daqui a 2 anos, no fim desse biênio, a gente senta de novo? Vamos fazer o relatório final das atividades. Relatório final, combinado. Bom, pessoal, para você que nos assiste, até 2024, a gente volta com as nossas atividades em fevereiro, com as próximas entrevistas, que já estão uma delícia, já estão aqui na nossa agenda, com temas novos, para que a gente fale um pouco mais sobre toda essa temática. Um beijo para vocês e a gente se vê em 2024. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Critério sustentável. Oferecimento. GPS.